Olá pessoal, professor Bruno aqui do Colegiado de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, trazendo mais um vídeo do projeto Luiz Fotoprodução. Bom, enquanto o vídeo do tema específico não sai, eu resolvi trazer para vocês uma reflexão sobre um dos grandes temas dentro do conceito de sustentabilidade, que é a educação. Para quem viu o vídeo sobre agricultura sustentável, vimos que é um elo bastante importante dentro desse sistema, que é tudo que envolve o sistema educacional, para trazer aí os ensinos básicos, as novidades, as questões científicas a respeito da sustentabilidade. E aí eu me deparei com uma reflexão que todo estudante do curso de engenharia agronômica e até mesmo de outros cursos, eles se deparam, que é o dilema de continuar estudando após a conclusão do seu curso ou já ser inserido no mercado de trabalho, né? Fazer uma pós-graduação ou já ir direto para o mercado de trabalho. Então, eu vou abordar alguns elementos bem importantes dentro desse mundo que é o da pós-graduação, tanto para aqueles que já resolveram, né, fazer, que já estão aí decididos a continuar os seus estudos, ou até mesmo para aqueles que ainda estão na dúvida. Bom, pessoal, eu vou me referir aqui no vídeo ao tipo de pós-graduação que está relacionado aos mestrados e doutorados que existem nas universidades, né, ou nos centros científicos do país. A pós-graduação no Brasil ela é dividida em dois tipos. A estrito sensu, que é esta que eu me refiro, né, que é justamente no sentido mais restrito a essas modalidades de ensino, né, que é o mestrado e doutorado, mas também existe a lato sensu, que o termo significa algo mais amplo, em razão da diversidade, da variabilidade de cursos que existem, que são as especializações, né? Nesse caso, mais relacionada a quem já trabalha, né? Ou quem quer algo mais rápido aí de conhecimento, e obtém no final um certificado apenas daquilo que ele desenvolveu, daquilo que ele cursou, né? Já na modalidade mestrado e doutorado você recebe um diploma, né? Um diploma de mestre ou um diploma de doutor, nesse caso. E esse tipo de pós-graduação é justamente a que dá a base, né, de formação para os professores universitários, por exemplo, ou os pesquisadores dos centros científicos do país. Então, eu vou abordar esse tipo de pós-graduação que dá uma sensação, né, de mais proximidade aí com os centros de formação, né, no caso entre o estudante e os centros de formação, em um vínculo de convivência muito mais íntimo, né? Ele acaba vivendo muito intensamente esse centro de formação, né, em geral as universidades. Bom, pessoal, o primeiro ponto importante é entender como o aluno chega na pós-graduação, né? Os programas de pós-graduação das universidades, eles lançam, né, editais de seleção, onde eles pontuam o currículo de cada candidato, né? Geralmente é dessa forma, mas também existe as seleções baseadas em provas, ou até mesmo entrevistas, né? Ou um misto de tudo isso, né? Onde ele vai aí gerar pontos e vai ganhar, né, a vaga aquele que atingir mais pontos. No caso, o estudante ele precisa ser graduado, né, em algum curso registrado pelo MEC. Então, aí, no caso da gente que é da área de agronomia, por exemplo, você vai conseguir aí encontrar diferentes pós-graduação, né, de temas específicos. A gente vai ter, por exemplo, produção vegetal, fitossanidade, manejo de solo. Então, um aluno que ele sai no curso de agronomia, por exemplo,
ele vai buscar ali, né, fazer um curso que é do perfil dele, aquilo que ele mais se interessou, que ele mais gostou, que ele tem um ímpeto maior de conhecimento para fazer aquele determinado curso. E aí o aluno ele chega, né, faz a seleção e passa nas provas e tudo mais e consegue a vaga no curso de pós-graduação, né? Então essa é a forma básica que ele vai chegar, óbvio. Isso vai depender muito, mas como é que eu vou pontuar, né, nessa seleção? Cada edital ele tem um determinado número de pontos, e quais os pontos, quais as atividades que ele vai pontuar também, isso é bastante variado. Mas uma coisa é certa, vai depender muito do que o aluno fez durante toda a sua graduação. Isso é um ponto muito importante. O que é que ele desenvolveu ao longo da graduação? Porque aquele aluno que ele apenas teve as disciplinas, o intuito dele era apenas se formar, né? Aí não é esse o perfil. Agora, aquele aluno que se engajou nas atividades, que buscou desenvolver projetos, né? Que fez outros cursos, que já vem de outros cursos, por exemplo, cursos técnicos. Então, tudo isso, essa vida acadêmica do aluno é que vai ser pontuada. Isso vai fazer toda a diferença, né? A carga de conhecimento que o aluno traz ao final da sua graduação. E aí, quando ele inicia o seu curso, né, seja ele mestrado e doutorado, as diferenças entre os dois a gente pode conversar numa outra oportunidade, mas basicamente a gente pode citar o tempo, né, entre eles, que vai ser diferente. O mestrado geralmente ele vai durar aí cerca de 2 anos, o doutorado ele é muito maior, pode ser de 3 anos ou até mesmo de 4 anos, aí ficar nessa variação aí de 4 anos e meio até, que é possível você estar cursando, né? Mas, independente de qual etapa você está seguindo, alguns elementos elas são incomuns, né? O primeiro que a gente pode citar é a existência de um orientador, né? Então, o programa de pós-graduação ele vai designar um professor, né? Um professor que atua na pesquisa para desenvolver, né, esse estudante ao longo do seu curso, para acompanhar, né, o nome já está dizendo, para orientar as atividades. Então esse professor ele vai acompanhar toda a trajetória aí de atividades desse estudante, desde a entrada dele, né, até a conclusão, né, ali quando ele vai defender o seu trabalho de dissertação, no caso do mestrado, né, ou o trabalho mais robusto que seria uma tese de doutorado. E é engraçado a gente falar isso porque o orientador ele vai definir muito a vida do estudante dentro desse curso, né? Ele vai meio que trilhar os caminhos junto com o estudante tanto a trajetória como o sucesso que esse estudante ele vai alcançar vai depender muito, né, dessa relação entre o orientador e o estudante. No caso do orientador, você pode se deparar com diferentes tipos de orientadores, né? A gente pode dizer assim, ninguém é igual a ninguém. Então você vai ter desde de um orientador que ele é mais próximo de você, ali ele está o tempo todo querendo saber o que é que você está fazendo, como é que estão as atividades, se você está realmente desenvolvendo o que foi planejado, né? Você vai ter também, né, pode ser que você se depare com um orientador que ele é mais tranquilo, que ele dá uma liberdade maior para você, ele fica observando de longe, vendo como é que você vai atuar ali, te avaliando, né? Mas uma coisa é certa, seja ele mais próximo ou ele mais distante, a relação que vai acontecer vai definir aí o seu aprendizado, né, a sua carga de conhecimento. Então, como dica, é aproveitar o seu orientador o máximo possível, né, do que ele tenha mostrado, que ele tenha ensinado, que ele tenha a levar você aí por um caminho aí de excelência acadêmica, por conta dessa relação com o orientador. Outro ponto importante é que em relação
a convivência com esses elementos, você vai se deparar também com a existência de outros estudantes, né, de diferentes níveis. Por conta dessa necessidade que você tem, que você vai ter que ter, de formar um grupo de trabalho, né, porque o seu sucesso, ele vai depender também de uma consolidação de um grupo bom de trabalho, né, para desenvolver as pesquisas, né, para gerar os trabalhos que serão divulgados em eventos, que serão publicados, né, sendo eles parte do seu trabalho de dissertação ou tese, ou não, ou trabalhos paralelos que também estão acontecendo. E aí esse grupo de trabalho ele vai trazer para você um elemento bem importante, que é o bolsista de iniciação científica. Muito provavelmente, quem está fazendo a pós-graduação foi um bolsista de iniciação científica, né? Por que eu trago esse elemento? Porque ele que vai dar uma sustentação para esse grupo de trabalho, né? Não dá para desenvolver as atividades sozinho. Muitas vezes o professor ele também seleciona estudantes interessados pelaquela linha de pesquisa para desenvolver atividades, né? Então, o sucesso também dessa pesquisa vai depender da relação que você fizer, né, com os estudantes que estão iniciando ali, que estão aprendendo, que estão querendo aprender, né, para que um dia eles também cheguem no mesmo patamar de conhecimento que você e que no futuro o seu orientador, né? Então esse grupo de trabalho, sendo bem consolidado, ele pode levar aí ao sucesso, né, a você conseguir adquirir um trabalho de excelência aí acadêmica para publicar, né, para divulgar, que vai dar uma robustez aí ao seu curso e à linha de pesquisa do seu orientador. Um outro ponto também que é bastante discutido é com relação à bolsa, né, que o aluno ele às vezes tem direito. Não é sempre que o aluno ele vai ter acesso a uma bolsa, a um auxílio financeiro, né? Porque muitos acreditam que, como ele está ali fazendo alguma atividade dentro da universidade, ele considera isso como um salário, né? Muitas vezes a gente que está fazendo a pós-graduação ali, recebendo esse auxílio, fica parecendo que é um salário, mas na verdade é apenas um auxílio para que os estudantes possam se comprometer, né, com as atividades dentro da pós-graduação. Às vezes são estudantes de outras cidades que têm que morar próximo à universidade, né? Às vezes são estudantes que não têm muitas condições para estar pegando transporte, para a questão de alimentação. Então existe também essa bolsa que vai variar se é mestrado ou se é doutorado. Eu acho que mestrado é cerca de R$ 1.500, se eu não me engano. Doutorado deve ser mais um pouquinho. Pelo que eu lembro, eu acho que é 2.000 e pouco, 2.200, alguma coisa assim. E aí essa bolsa ela vai, óbvio, ser bastante importante para consolidar aquele estudante dentro da universidade, né? Para tornar a universidade o dia a dia dele, né? Principalmente se for um estudante que ele é de classes desfavorecidas. Massa é quando a bolsa atrasa, que não é muito difícil isso acontecer não, viu? E aí o aluguel do kitnet tá para vencer e um desassossego e começa a correria aí pedindo dinheiro emprestado para os colegas. E outro ponto seria o trabalho, né? O trabalho final que ele tanto almeja, que é a tese que ele tem que defender, né? Tem que defender. O que é isso? Tem que defender? É como um advogado? Basicamente como um advogado, porque no final, quando ele tem o seu trabalho concluído, ele vai fazer uma defesa, né, para uma banca de avaliadores, e esses avaliadores, geralmente outros professores, né, junto com o orientador, vai avaliar o seu trabalho, a sua postura, apresentando a sua postura durante toda a trajetória que você teve no curso, né, vai te dar um parecer de favorável ou não para a conclusão daquele curso. Então, a pós-graduação ela vai ser dividida nos créditos, que são as disciplinas que você tem que pagar ali, né? Ter as disciplinas relacionadas ao tema que você está trabalhando,
O outro lado é o tempo que você vai ter justamente para se dedicar a esse projeto de pesquisa que vai gerar a sua dissertação, né? Ou a sua tese de doutorado. Então aqui são alguns elementos que fazem parte desse mundo, né, da pós-graduação. Óbvio, não são apenas estes, existe toda uma funcionalidade específica, né, para que o estudante entre num curso de mestrado ou de doutorado e lá na frente ele saia com uma carga de conhecimentos muito maior, muito específica, e aí quem sabe ele não vai seguir aí a trajetória acadêmica, né, ou de pesquisa mesmo, ou às vezes grandes empresas também buscam esse tipo de profissional por conta de setores de pesquisa que existem nessas empresas. Pode também favorecer bastante o profissional dentro do mercado de trabalho. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, só uma pincelada a respeito desse mundo acadêmico que às vezes o estudante ele fica interessado em fazer, não conhece muito, mas depende do perfil dele, né? Depende do perfil, do interesse dele, do que ele quer para a vida dele. Então vamos ficar aí no aguardo do próximo vídeo, mais especificamente sobre sustentabilidade no agrossistema, que em breve a gente vai ter. E enquanto isso, vocês podem ir assistindo os vídeos que já tem no canal, que são dois, né? O primeiro sobre agricultura sustentável e o segundo sobre o Plano ABC, que aborda tecnologias importantes, né, que são consideradas sustentáveis aí para o setor agropecuário. Então, um abraço a todos.